Bom dia! Vamos à leitura das senhas diárias para hoje, dia 1º de novembro de 2022, uma terça-feira, dia de todos os santos e de todas as santas. Essa data de feriado religioso é muito antiga. Na verdade, não é um feriado religioso em muitos lugares, mas é muito antiga. No tempo de Lutero, 1517, quando ele expôs suas 95 teses para a reforma da igreja, ele colocou essas teses naquele dia porque muita gente passava pela igreja, então, e já ficava sabendo das suas teses. Sobre os santos, as santas. Lutero apenas defendia que entre o ser humano e Deus não precisava haver intermediário ou intermediária. Não havia intermediário ou intermediária entre o ser humano, entre o crente, entre a crente e Deus, Jesus Cristo. Mas os santos, Lutero disse, continuem admirando, amando e tendo como exemplos de fé testemunhos e testemunhas de fé os santos da história da igreja. E Lutero disse mais, Deus é que os tornou santos. E eles são testemunhas de fé admiráveis. E devemos lembrá-los sempre. Eles só não são intermediários entre o ser humano e Deus. Podemos conversar sobre isso outra hora, mais profundamente. Mas só isso que Lutero queria dizer. Mas alguns que às vezes não leem e não prestam atenção no que ouvem, resolveram que então tinha que quebrar as estátuas de santo, tirá-las de dentro das igrejas. Lutero teve que dizer para o pessoal, não façam isso. Eu não disse isso. Muito pelo contrário, eu disse, admirem os santos, admirem sim como testemunhas de fé, como exemplos da vida de fé, da dedicação da vida a Cristo. Só não usem eles como intermediárias. Mas sim, os santos são admiráveis, são testemunhas grandiosas da fé, da graça de Deus, do bom testemunho do amor de Deus. Sim, podemos lembrar com alegria e com devoção de figuras como Maria, Francisco de Assis, que é um santo que me inspira muito. E Lutero diz, e Deus, pelo seu amor, nos torna todos santos. Ser santo e santa não é uma característica pessoal, genética, um dom especial. O único dom que nós temos é de recebermos esse amor santificador, justificador, que vem de Deus. E podermos viver este amor em nossa vida. E sobre isso nós vamos falar hoje. Como é um dia em que também estão previstos cultos e missas, na Igreja Católica Apostólica Romana, ortodoxas, as figuras dos santos, a história dos santos é muito mais lembrada do que entre os protestantes, que tiveram essa má interpretação de achar que
santo, admirar um santo pecado? Nunca, Lutero nunca quis dizer isso. Tá? Hoje, então, nós vamos refletir sobre a questão dos santos e das santas. Uma coisa muito interessante. Eu vou dizer o título logo depois. Como é dia que pode haver culto ou não, missas normalmente há, eu vou ler primeiro os 2 versículos que são os normais das senhas diárias, primeiro e segundo versículo. O primeiro versículo do livro de Zacarias, segundo do livro de Lucas, e depois leio o texto bíblico do culto da missa, o lema do culto da missa e o texto da pregação, e com o título, certo? Vamos lá, primeiro versículo vem do livro de Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 2, versículo 10. Alegre-se e cante, ó filha de Sião, Jerusalém, pois eis que venho e habitarei no meio de você, diz o Senhor. Então, a cidade santa, né? Deus habitará no meio do seu povo. Jerusalém não é santa por ser Jerusalém, mas porque Deus vem habitar nela, assim como em Jesus Cristo ele vem habitar em nós e nos tornar santos. Ninguém é santo por suas qualidades, é santo porque Deus é que vem habitar. E o segundo versículo, vejam, Deus visitando o seu povo. O segundo versículo vem do Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 68. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, Deus Javé, porque visitou e redimiu o seu povo. Assim como habitou Maria, Francisco de Assis, Santo Agostinho, santos. Como a Igreja Católica lembra tantos santos e santas. E não tem nada de mal nisso. Como nós podemos lembrar pessoas maravilhosas que serviram de testemunho em toda a história da Igreja. Vamos ao versículo da missa ou do culto, que vem na carta do livro dos Hebreus, Antigo Testamento, capítulo 12, versículo 1. Nós temos uma grande multidão de testemunhas, santos e santas, ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar. Correr, quer dizer, trabalhar na fé, sem desanimar, a corrida, o trabalho marcado para nós. Nos convida a ser santos também naquilo que nos cabe. E aí que vem o desafio. O que nos cabe? É muito interessante, tá? Convido vocês a refletirem comigo o texto bíblico para o culto ou a missa, o texto bíblico para a pregação do culto e da missa. Lucas, capítulo 6, versículos 20 a 26. Isso faz parte do Sermão do Monte, certo? Que faz, onde Jesus dá um resumo, um manual do que é ser um cristão, do que é a promessa do Evangelho. A promessa não é
assim, do que é o Evangelho. É promessa e julgamento, tá? Nós vamos ver isso nesse texto. Lucas 6, 20 a 26. Olhando para os seus discípulos, pessoas que estavam em volta dele aprendendo, Jesus disse: bem-aventurados vocês, os pobres. Bem-aventurados os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois irão rir, haverão de rir. Bem-aventurados vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem, e eliminarem o nome de vocês como sendo um nome mau, por causa do Filho do Homem, porque anunciam o projeto de Deus. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria. Tá? Não é bem assim, saltem de alegria. Os profetas choravam de dor também, e Jesus também. Mas se alegrem, porque grande é a recompensa de vocês no reino dos céus. Pois assim os antepassados deles, desses maus que maltratam os santos, pois assim os antepassados deles também trataram os profetas. Né? Os profetas do povo apanhavam dos reis e dos puxa-sacos dos reis. Pois assim eles também maltrataram os profetas. Então, bem-aventurados vocês, os pobres, os que têm fome. Tá? Agora vem a segunda parte, a parte de julgamento. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. O julgamento. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Lembram do texto do rico e Lázaro? O reino de Deus inverte as coisas. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês. Ai, como ele é rico, como ele é santinho, como ele é puxa-saco, como ele é poderoso. Pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas, puxavam o saco dos falsos profetas, puxa-sacos do rei, puxa-sacos do poder, puxa-sacos da riqueza. E aí eu dou um título para a reflexão e as senhas diárias de hoje. Na Bíblia, a relação entre pobreza e santidade não é romântica, é profética. Ser pobre não é para ser uma coisa bonitinha, mas é porque o reino de Deus é dos pobres. Pense nisso. Um grande abraço, um bom dia para vocês.